Olá, pessoal! Tô passando aqui para falar para vocês um pouquinho de como eu limpo os pincéis. Bom, eu uso um recipiente de vidro, porque eu acho que é mais fácil de higienizar. Mas se você tiver só de plástico, você usa de plástico, tá? Então você tá aqui com tinta no seu pincel. Você vai colocar o pincel aqui na água e você não vai bater ele assim, ó, verticalmente, porque ele vai acabar com as cerdas dele, ele vai ficar tudo assim. Então, leva para lá e para cá na vertical, com cuidado, como se você estivesse pintando o fundo do seu recipiente ou a lateral. Você vai tirar o excesso aqui na lateral, vai usar um paninho que você separou só para limpar a tinta e vai limpar ele também como se você estivesse pintando o pano. Jamais assim, jamais assim, jamais assim. É com carinho, tá? Então, esta é a forma que eu limpo os pincéis. O pincel fino também, né? Você tá aqui pintando com ele. O pincel fino é assim, gente, deixou um pouquinho ele sem limpar, ele endurece e você perde realmente o pincel. Porque ele é muito fininho e depois seca essa tinta aqui e esquece. Então, ó, você só não precisa nem encostar ele no vidro com as cerdas dele. Você só dá uma mexidinha na água, sem encostar lá no fundo, e pronto. E limpa ele também como se você estivesse pintando o pano. Pronto, é isso, é só isso. Depois você vai trocando a água, né? Você pode ter um potinho para tons quentes, que é vermelho, amarelo e laranja, e um potinho para os tons frios, azul, verde e preto, cores mais escuras, e vai trocando conforme você vai pintando para também não interferir na cor da sua tinta. Agora, como que eu hidrato a tinta? Você vai perceber usando, observando, que depois de alguns usos ela não vai estar mais com a mesma consistência. Porque ela ficou um tempo aberta, às vezes se você não fechou direito, então ela vai ficando mais durinha. E aí é muito simples. Um pouquinho de água limpa, não vai pegar daquela água que você acabou de limpar o pincel, é água limpa. E aí você vai colocar um pouquinho de água nessa tinta, um dedinho de água. Aí você vai tampar, essa tinta ela é a base de água, eu fiz outro IGTV sobre as tintas, é a Acrylex Brilhante, a base de água. Tá? Então, você colocou um pouquinho de água nessa tinta, agora você vai chacoalhar ela. Ó, bate aqui na mão, dá uma chacoalhada nela. Você vai sentir ao chacoalhar que ela não faz mais toc, dura. Você vai perceber ao chacoalhar que ela já mudou a consistência dela. Você vai ouvir o barulho do líquido e você vai acionando a sua percepção e a sua sensibilidade para sentir quando a sua tinta já tá boa. Aqui eu já senti que ela já tá boa, que ela ficou não muito líquida, mas que também não está dura. Ficou perfeita. Então você vai ter que sentir, criar essa sensibilidade. Vai colocando de pouquinho para você não errar a mão. E se acontecer de você pôr muita água? Se você colocar muita água e ela ficar muito líquida, você tem duas opções para corrigir. Se você ainda não mexeu, você despeja, que ela vai descer um pouco da água, só a água sem a tinta. Se você já mexeu, ou você pega um outro pote de tinta, como aqui eu tenho o laranja, eu posso, se tivesse acontecido de eu ter colocado água, ela ter ficado muito líquida, eu posso acrescentar um pouco de laranja. De um laranja que tá mais durinho ou que tá bom. E aí o que vai acontecer? Ela vai ficar um laranja mais escuro. Só que aí você vai perder esse tom, você vai ter um laranja mais escuro. Mas é uma forma de consertar aí se ela ficar muito líquida. A outra forma é você deixar ela um pouco aberta e esperar que ela seque um pouco. Para ela poder de novo ficar com a consistência mais durinha. Bom, gente, é isso que eu queria passar para vocês hoje a respeito do pincel e da consistência das tintas. Espero ter respondido a pergunta. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu faço outro IGTV, ou a gente conversa, eu mando mensagem, me manda mensagem, enfim, vamos conversar.